Senhor Pai, Criador dos céus e de tudo que existe, diante de Ti, Senhor, nós chegamos mais uma vez para falar, Senhor, da Tua Palavra, que é algo que nos dá tanto prazer. E estamos aqui, mas não dispensamos a Tua orientação através do Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Vamos estar abrindo a palavra, livro de Salmo 90. Vamos estar lendo no Salmo 90, do 1 até o verso 10. Diz o seguinte: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que Tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: volvei, filho dos homens. Porque 1000 anos são aos teus olhos como um dia de ontem, como o dia de ontem, que passou, e como a vigília de uma noite. Tu os levas como corrente d'água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada. E de madrugada cresce e floresce, à tarde corta e seca. Pois somos consumidos pela Tua ira, pelo Teu furor, somos angustiados. Diante de Ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do Teu rosto. Pois todos nossos dias vão passando na Tua indignação, acabam-se nossos anos como um conto ligeiro. A duração do nosso dia é 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente, nós voamos. Bendito seja o nome do Senhor. Então, qual é o nosso assunto de hoje? Vamos falar, como no verso 2 que nós acabamos de ler, deste Salmo 90, que fala de eternidade a eternidade. Como explicar isso? O texto que nós acabamos de ler, ele nos mostra como se fosse um espelho mostrando como é esta vida que nós chamamos transitória. Porque tudo Deus criou na eternidade. Com o pecado do homem, dá esse espaço que nós conhecemos hoje, que é como este conto ligeiro, como uma erva que nasce de madrugada e de tarde está seca. Assim é mensurado o tempo de vida do homem terrestre, o homem carnal. Agora, como vamos aplicar a eternidade à eternidade? Então, na queda do homem, houve esse espaço. Quando o homem é expulso do jardim, do Éden,
ali foi expulso para quê? Para morrer, porque ele não conseguiu passar naquela prova que Deus deu para ele, que de toda árvore podia comer, mas de uma única árvore ele não, se ele comesse, ele morreria, que chamamos a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é uma informação que o homem precisa ter hoje, porque nós estamos livres para fazer o que quiser, mas vamos ter consequência, porque o Senhor Deus disse, olha, no dia que comer deste fruto, por certo morrerá. Então, esta morte que Deus anunciou para Adão, ou melhor dizendo, o homem, ela é este período da desobediência até o arrependimento. E isto, todos precisam ser conscientizados disto. Então, e a eternidade, se nós tivéssemos uma lousa aqui, nós iríamos desenhar algo com espaço no meio. Por quê? Porque o homem foi criado para ser eterno, mas pela desobediência herdou a morte. A maldição da terra, inclusive do corpo carnal do homem. E como nós falamos na mensagem passada, por que que o homem neste corpo carnal não consegue entrar no reino de Deus, no reino dos céus? Porque ele não passou na prova. E este período que nós estamos passando aqui, passou pela lei, não foi capaz de restaurar o homem, aí desce o Filho de Deus aqui, se torna um homem carnal, para implantar a graça. Então, este período que hoje nós chamamos a graça enviada por Deus, é esse período que nós temos para o arrependimento. Então, quando esse arrependimento, ele começa numa confissão de pecado, e nós temos que ser reconhecedor que nós nascemos em um corpo pecador. E o pecado é a origem da morte, principalmente as enfermidades. Hoje, tudo que existe nesse mundo que nós conhecemos é consequência de pecado. Ah, mas eu não estou pecando. Mas nós somos herdeiros do pecado pelo primeiro pai carnal. E foi preciso que Cristo viesse aqui, Yeshua viesse aqui, e se transformasse em carne para nos deixar uma herança. E qual é essa herança? A graça. Aquele que se arrepende e se esforça para obedecer a doutrina dos apóstolos e a doutrina de Cristo, é duas doutrinas diferentes? Não, é a mesma doutrina sendo ampliada de uma maneira para o conhecimento do homem pelos apóstolos, mostrando tudo o que ele não deve fazer e o que deve fazer. E este período, este espaço que está fora da eternidade, que é esse tempo transitório que nós vivemos, ele está aqui alinhado de uma maneira que o homem nasce na eternidade, como na eternidade, porque nós fomos projetados lá na eternidade. Cai nesse período transitório, vencendo esse período transitório, entramos de novo na eternidade. Mas como? E os pecadores? Eles vão herdar os que não foram perdoados dos seus pecados, que não buscaram, que não procuraram se arrepender. Eles entram na segunda morte. Mas é uma morte que ela é consciente, enquanto esta morte carnal, o corpo, quando volta à sua origem, que é o pó que ele volta,
o corpo não tem consciência. O que tem consciência é a alma. E essa alma, queira para a condenação ou queira para o gozo eterno, ele vai entrar na eternidade. Aquele que foi condenado, que não conseguiu se arrepender e buscar o perdão da sua alma, ele vai viver uma eternidade em agonia, em sofrimento eterno, que é algo que nós não desejamos nem para os nossos inimigos, de tão terrível que vai ser. Porque as Escrituras Sagradas, ela relata claramente que vai ser com ais e ranger de dente, em tormenta. Então esta é a segunda morte, que nós, quando vamos buscar no original, chama-se destituição da graça, porque o homem que rejeitou esta graça que o Filho de Deus veio trazer gratuitamente. Por que graça? Porque não precisamos pagar nada, nós só temos que reconhecer a nossa condição miserável de condenação e buscar o perdão para as nossas almas. Então, assim nós vamos entrando nesta graça, esta graça imensurável que foi trazida do céu para nós. Então, esta graça, ela veio da eternidade para nos ingressar na eternidade. Então, nós podemos falar de eternidade em eternidade porque o homem faz esta pausa. Ele foi projetado lá no plano eterno de Deus, passa por este período contábil que é esta vida, que a palavra que nós acabamos de ler, ela diz que é uma vida de 70, no máximo 80 anos, que é a média de vida. Mas hoje tem muita gente com 90, 100 anos. Sim, mas o período é um período de... O que passa disso é canseira, é enfado e canseira. O texto que nós acabamos de ler, ele é bem claro. Então, é só observar. Vamos no primeiro versículo, Salmo 90, verso 1, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio, de geração em geração. Por que de geração em geração? Vamos primeiro lá entre o povo antediluviano. Nós certificamos ali de 3 vidas, 3 personagens, foram mais até, porque foi através de Noé, foram 8, mas nós vemos que seguiu uma linhagem de obediência, foi 7, que é o terceiro filho que recebeu o nome lá, nascido de Eva e Adão. Depois nós encontramos com outro, Enoque, que foi arrebatado. Ele não provou desta morte, por certo, ele foi transformado num abrir e fechar de olhos, como o próprio apóstolo Paulo disse, lá em 1 Coríntios 15. E o terceiro foi Noé, ali os teus filhos. Mas mesmo assim, entre os filhos de Noé, houve ali aqueles que escorregassem. Nós encontramos a figura de Cã, que foi esse que desonrou ali o pai e recebeu uma sentença por aquilo, por aquele ato. Então, o homem é projetado na eternidade, cai neste período contábil, que é esta vida carnal, e quando encerra esta vida carnal, ele entra de novo na eternidade. Os salvos para viver em gozo eterno e os condenados para viver em tormenta eterna. Então, esta é a nossa... E por isso, ele sempre mostrou refúgio. Agora vamos nomear
as pessoas que nós vemos como que refugiou em Deus. Sete, Enoque e Noé. São os três personagens bem claros, que é de geração em geração. Aí depois nós encontramos Abraão e Moisés e tantos outros nomes que tiveram testemunho de vidas com Deus. Elias e os profetas e assim por diante. E hoje, da mesma forma, existem aqueles que estão aceitando o projeto para regressar no gozo eterno e aqueles que estão rejeitando este projeto. Então, neste período contável que foi separado para Deus para ser selecionado aqueles que vão ingressar na eternidade, no gozo eterno. Agora vamos para o versículo 2. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasse a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Porque ele é eterno, não vai sair, não vai ser sempre este administrador eterno. Então não temos como fugir disto. Então por que mostra que parece que é duas eternidades? Não, mas é uma só. Então tem um espaço aqui para o homem se arrepender, para ele passar na prova, como foi passado para Adão, nós também temos essa prova para fazer. Verso 3. Tu reduz o homem à destruição e dizes: volvei, filho do homem. Então, como está lá em Ezequiel 18, quando os judeus reclamam, foi os pais que comeram uva verde, os dentes dos filhos que ficam embotados, e Deus responde, através de Ezequiel, olha, nunca mais dirás esse provérbio em Israel, porque a alma que pecar, esta morrerá. Então a salvação, ela é responsabilidade individual de cada um. Eu não tenho autoridade para condenar ninguém e nem para salvar ninguém. Só Cristo Jesus, o Yeshua Mashiach, que tem este poder para salvar alguém. E verso 4. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou, porque não vai contar tempo, assim como nós falamos ali naquelas 4 curiosidades. Alguém com curiosidade, qual é a data de nascimento de Adão? Não tem, porque ele foi nascido lá na eternidade, onde não tinha como contar tempo. Era como aqui, a eternidade é como o dia de ontem que se passou. Não, ele não vai conseguir descobrir tempo na eternidade. E como a vigília da noite, tu os levas como corrente de água, que nós vemos as águas passando e voltando, e ninguém sabe como isso acontece. Ela desce lá do alto do monte, desce para o mar e depois continua correndo aquelas mesmas águas. Então, assim como nós não conseguimos entender, assim também é a eternidade. Aí tem outros, no verso 6, mostra esse período que está entre a eternidade. De madrugada cresce as flores. Não, de madrugada cresce e floresce, e à tarde corta e seca. Assim é comparado a vida do homem nesse tempo transitório, nesse período transitório que está
entre a eternidade. Faz esta pausa no meio. 7. Pois somos consumidos pela tua ira, pelo teu furor, somos angustiados. Então, isto é uma consequência da desobediência do homem, porque enquanto nós estivermos aqui, nós vamos ter alguém do nosso lado que vai nos aborrecer, vai aparecer enfermidade para angustiar a vida do homem, porque ele está aqui para fazer uma prova. Quando nós estudávamos, naquele período das provas, a gente estudava mais do que os outros dias ainda, e aquilo dava uma certa angústia. Será que eu vou passar ou vou ser reprovado? E nas nossas vidas nós temos que trabalhar para ser aprovado. E é o quê? É como o próprio Filho de Deus diz, é por esforço que nós ganhamos a nossa salvação. Diante de ti puseste as nossas iniquidades. Então, é por culpa do pecado que vem todas estas consequências, os nossos pecados, ocultos à luz do teu rosto, porque não tem nada que fica escondido da face de Deus. Eu cometi esse pecado aqui, mas ninguém está vendo. Está assim. Deus está atento a tudo. Este verso 8, ele nos explica: pois todos nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se nossos anos como um conto ligeiro, como contar uma história, Eu lembro muito quando criança, meu avô sentava do lado dele e ficava contando aquelas histórias. Passava ali aquele períodozinho de 10, 15 minutos, nós iríamos dormir. Assim é essa vida terrena. E o último versículo de hoje, que é o 10, diz assim: a duração de nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chega a 80 anos. O melhor deles é câncer. Não. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Esta explicação aqui neste verso 10 é algo que nós precisamos meditar. Tem um ponto muito positivo nesta canseira e enfado. Por quê? Nós trabalhamos o dia todo, cansamos, mas à noite repousamos no nosso leito e no outro dia amanhecemos pronto de novo. E isso tem um significado muito importante na nossa vida espiritual. Porque nós passamos por tantas agonias neste mundo, mas quando acabar esse tempo de prova para nossas vidas, nós vamos como se tivesse amanhecido na outra manhã seguinte, sem canseira nenhuma. Isso representa em nossas vidas um renovo que nós vamos ter quando atravessarmos este período contado e entrar de novo na eternidade em gozo eterno ao lado do nosso Deus. Então, é um curto relatório que nós podemos estar meditando o que representa este Salmo 90, inclusive no verso 2, que fala de eternidade a eternidade. E esta é hoje o nosso assunto que nós queríamos, que estava na nossa mente para passar. Senhor Deus, nós louvamos o teu nome pelo grande privilégio de falar de algo tão importante, que é falar do teu reino.
porque tudo isto implica no reino dos céus que estamos lutando para alcançar. E por isso, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus. Amém.